Bom dia, alunos do quinto ano da Escola Estadual Presidente Café Filho. Aqui quem fala é o professor Emerson. A nossa aula de hoje é de português. Nós vamos fazer aqui uma produção textual. Se trata de um texto de opinião. Para nos orientar, eu convido vocês a abrirem um livro de português na página 168. Nós vamos ter uma orientação para a produção que eu quero que vocês façam. Primeiro, que o tema que eu vou definir aqui é dentro do trabalho infantil, que foi aquele que a gente veio trabalhando ao longo dos dias. Segundo, o tipo de texto que eu quero é um texto de opinião. Então, não é uma fábula, não é um poema, não é um jornal, é um texto de opinião. E o que o texto de opinião tem é a sua opinião, obviamente. Então, nós vamos dividir aqui essa produção em duas etapas. A primeira, planejar, e a segunda, de escrever, que é a execução. É importante você definir essas duas etapas porque ela define a qualidade do texto que vocês vão produzir. Um texto bem produzido, ele é bem planejado. Tudo aquilo que nós vamos fazer e que nós planejamos, a possibilidade de sucesso ela é escalável, então aumenta essa possibilidade. Então vamos lá. Para planejar, primeiro eu preciso pesquisar sobre o assunto em que eu vou falar. Então, que assunto eu vou falar? Nesse texto de hoje, nós vamos falar sobre o trabalho infantil. Logo, o trabalho infantil é a minha fonte de pesquisa. Então, eu devo ir, tem dizendo aqui, ó, a fontes impressas, que são os jornais, livros, revistas, a fontes digitais, que também existem na internet, jornais, revistas e livros. Eu devo ir lá. É a minha fonte de pesquisa, é isso que vai me dar conhecimento e argumento para falar. Por exemplo, para vir aqui à frente do vídeo e começar a dar minha aula, primeiro eu tive que sentar e planejar as coisas mais importantes que eu deveria apresentar para vocês. Então, o planejamento é essencial e a pesquisa daquilo que se vai fazer também é essencial. Em segundo lugar, anotar as ideias. Então, eu fiz as minhas leituras, eu comecei a definir o meu planejamento e eu fui anotando aquilo que eu achei mais relevante. Então, eu vou fazer em formato de lista. Número 1, o que foi mais importante? Eu coloco. Número 2, e vou colocando várias informações. É obrigado que eu coloque todas elas no meu texto? De modo nenhum. Ao longo das suas anotações, você vai descartando aquilo que for menos relevante. E aí nós chegamos à parte da construção dos argumentos. Você enumerou, né, as coisas que você achou mais importante e aí, dentro do que você achou mais importante, você vai escolher alguma coisa para você argumentar. O que é argumentar aqui nesse contexto? Argumentar é trazer o seu posicionamento e a sua opinião dentro de um determinado tema escolhido e você vai defender essa opinião dando novas opiniões. Agora, essas opiniões não podem ser baseadas em acho, eu acho, eu acho. Não, tem que ser baseado em dados, em convicções, em informações reais, certo? Então, guarde isso bem na memória de vocês. Chegamos então a última etapa, que é escrever. Todo texto, seja ele qual for, ele tem início, meio e fim. No nosso caso aqui, como se trata de um texto de opinião, o início dele vai apresentar a sua ideia. Aquilo que você escolheu como sendo o ponto que vai orientar o seu texto. Até porque, mesmo dentro de um tema, trabalho infantil, existem subtemas. E que se você começar a falar sobre várias coisas, você vai ficar totalmente perdido. Então é importante que você apresente a ideia central daquilo que você vai fazer e comece a construir os seus argumentos. Então isso é o início. Então, com a primeira parte construída, que é a introdução do seu texto, a apresentação da sua ideia central, você vai iniciar a construção dos argumentos que vai sustentar, né, a sua apresentação inicial da sua ideia. Essa sustentação ela vai ocorrer através de novos argumentos baseados na ideia que você está apresentando. Então você vai construir um parágrafo para cada argumento. Nosso texto ele não é muito grande, é um texto de umas 18 linhas mais ou menos, 16,
18 linhas. Então, 2 ou 3 parágrafos no máximo vão servir para a argumentação. E aí você pode apresentar para cada parágrafo um argumento que sustente a ideia inicial. Lembre que você sempre vai estar retomando a parte de cima do texto. Preste atenção para não fugir daquilo que você está falando. Então você tem que dar uma continuidade. Concluída a parte de argumentação, você vai para a parte final do texto, onde você vai fazer um fechamento, dando as suas considerações finais. Então, o nosso texto ele tem basicamente 5 parágrafos, em média. Introdução, 3 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. São basicamente introdução, desenvolvimento, conclusão. Algumas coisas devem ser observadas. Por exemplo, uso de palavras para persuadir. Não se trata de um argumento, você quer convencer o leitor daquilo que você vai falar. Então você vai fazer uso de palavras para persuadir. É o 4º pontinho aí da página 168. Você vai usar palavras que expressem ordem, como pense, imagine, observe. Quando você diz dessa forma, pense nisso, observe tal coisa. Então você está persuadindo a pessoa a seguir na sua linha de pensamento. Você também vai fazer uso de conectivos para que as frases elas fiquem conectadas e coesas. Nós estudamos coesão textual na última aula, se não me engano, e essas palavras elas vão manter o texto unido. Aqui a gente tem alguns exemplos, como pois, para dar continuidade, mas, por isso, portanto. Então são palavras que vão unir o texto. E existem outras, vocês podem estar também observando aí. Vocês vão fazer uso também de sinônimos e de pronomes também para manter o texto unido. Sinônimos, para não estar repetindo uma mesma palavra muitas vezes. Então, sinônimo é uma palavra que tem o mesmo sentido da outra, só que é uma palavra diferente. O pronome substitui o nome. Então, ao invés de você falar Emerson, você fala ele, tá? E por último, aqui, tomar cuidado, muito cuidado com registros informais. Aí, daí, taí, tá, sabe? São palavras que a gente usa em uma conversa com um amigo e aqui é uma produção textual, não pode ter, beleza? Inclusive, beleza. Por último, você vai para a produção do título, porque o tema não é o título. O tema é sobre o que o texto vai falar de forma geral e o título é uma frasezinha ali, 2 palavras, uma palavra que vai chamar a atenção do leitor. O cara vai passar, vai ver o título e dizer, não, eu tenho que ler esse texto porque é exatamente isso que eu quero saber. O título é algo de impacto. E assinar o texto. O texto é seu, você tem que assinar o texto, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro. Se tiver ficado alguma dúvida, assista o vídeo novamente. Importante, veja o vídeo 1, 2, 3 vezes, se for necessário, porque eu tentei trazer as principais coisas que você precisa para produzir esse texto. Espero que vocês se divirtam na produção e aperfeiçoem cada vez mais a escrita de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.